bem-vindos ao Movimento Radiação. Privilégio ter vocês aqui para a gente continuar a série Stronger. E é muito bom ter vocês no meio de um feriadão aqui. Você que está em casa, também seja muito bem-vindo. Privilégio recebê-lo aqui com a gente mais uma vez. Se você estiver assistindo agora ou em qualquer outro momento, que também seja um momento muito importante, edificante para a sua vida. Vamos lá. Utopia, você já deve ter ouvido o termo. Utopia, ela geralmente fala de algo que parece que é fantasioso, algo que é fora da realidade. Mas o termo utopia, ele nasceu nesse livro, não sei se você sabe disso. O termo utopia, a primeira vez que ele foi usado foi por Thomas More, 1500 e alguma coisa, quando ele escreveu esse livro. E esse livro, Utopia, é uma crítica à Inglaterra do seu tempo, uma nação banhada pelo cristianismo, mas em que Thomas More via uma realidade em que estava muito distante da expectativa que talvez se imaginava do que seria o cristianismo. Então, ele cria uma ilha e desenvolve um romance numa ilha onde tudo acontece com justiça, paz e harmonia, onde não há bens imóveis, as terras não são de ninguém, todas são distribuídas entre as pessoas e não há intolerância religiosa. É basicamente daí que nasce o termo utopia. É por aí que começa a ideia do que hoje a gente chama de utopia. Na verdade, a palavra utopia, ela vai ser composta por duas palavrinhas gregas, o u, que é não, e o topos, de topografia, de lugar. Então, na verdade, o termo, a ilha, utopia, é a ilha do não lugar. É a ilha de um lugar que realmente talvez não exista, mas o termo lugar, junto com não, ele dá a composição dessa palavrinha, o não lugar. O mundo, a situação idealizada, mas que não é concreta. É aí que nasce o conceito de utopia, e hoje, eu não sei como você utiliza, se é que utiliza o termo, geralmente é provável que você utilize o termo utopia como algo que nunca vai acontecer. Mas, se você ler o livro Utopia, de Thomas More, e conhecer um pouco da história, ele guarda uma certa expectativa de que esse lugar, esse não lugar, um dia seja verdadeiramente o lugar. Nós estamos muito mais acostumados no tempo contemporâneo com a distopia. Quando você assiste algumas séries e alguns filmes, se você for ler as críticas, geralmente começa assim, Jogos Vorazes é uma distopia, Estados Unidos dividido em 13 territórios, e etc. E aí a gente acompanhou por algum tempo Jogos Vorazes. Se você vai para Black Mirror, uma série, você vai ver lá uma distopia também, uma sociedade em que as coisas chegaram num ponto em que elas deram tudo errado. Handmaid's Tale, o Conto da Aia, eu já falei desse seriado aqui uma ou outra vez, também é uma distopia. E a Round Six eu não assisti ainda, mas parece que ela também parte do pressuposto de uma sociedade que encontrou tal desordem, corrupção, e que aí algum tipo de governo, algum tipo de solução é sempre uma solução distópica. A distopia, só para ficar na ideia também da tradução, se utopia é o não lugar, distopia é o lugar ruim. E aí tem um historiador brasileiro, Fábio Oscar Lima, e é muito importante ressaltar nesse ponto aqui, vale a pena conhecer o Fábio Oscar Lima, ele parte, a sua maneira de estudar a história e falar sobre a história, parte do seu lugar, do seu topos, do seu lugar de fala, ele é negro. E ele vai dizer assim, na utopia temos a ilusão da felicidade e a harmonia na Terra. E na distopia temos a angustiante certeza de que isso nunca acontecerá. Ele vai dizer que se lá em 1500 a gente criou a utopia,
E a utopia é esse lugar de felicidade e harmonia. A distopia, que é um termo criado aqui nos 1900, e agora nos anos 2000, muitas séries tratam de distopia, é a certeza angustiante, é a dor angustiante de que isso nunca acontecerá. O pessoal está dizendo que o meu microfone aqui está funcionando, vamos tentar então. Tá? Tá indo? Foi? Então tá bom. Vou deixar isso aqui perto de mim. Vai que precisa. Distopia. Nem tudo dá certo o tempo inteiro. Por que eu começo por aqui, gente? Porque quando a gente sonha, ou quando a gente cria um desafio, ou quando a gente decide encarar um desafio, nós nos colocamos numa situação de buscar uma utopia. Na verdade, alguns pequenos desafios, obviamente, que eles são simples, mas os grandes desafios da nossa vida, eles de alguma forma para nós funcionam como uma utopia. Eles funcionam como a busca do ambiente perfeito, do lugar perfeito, a busca das coisas funcionando da melhor maneira possível. A gente vai em busca de alguns ideais, rompe algumas coisas, vence algumas coisas, e ao alcançar alguns objetivos, nós estamos diante da possibilidade da nossa utopia, mesmo que você nunca utilizou o termo. O não lugar, o lugar onde as coisas são idealizadas, a gente idealiza as coisas. Os grandes desafios da vida são assim, quando a gente monta um negócio, quando a gente casa, ou quando a gente imagina uma mudança séria de vida, nós criamos na nossa... É uma tendência humana, criar na cabeça um cenário em que aquilo se torne o que nós idealizamos. O que nós idealizamos. Só que, vez ou outra, ou na maioria das vezes, quando nós vencemos o desafio, nós nos vemos diante de uma distopia. Nós vemos que tudo que a gente idealizou e esperou depois de vencido o desafio, não é exatamente como a gente imaginou. E a gente vai ter outras lutas, a gente vai ter coisas ruins para lidar nesse novo topo, nesse novo lugar. Então, ao invés da utopia, nós nos encontramos de novo com a distopia. Josué, ele está vivendo essa realidade que desde a semana passada a gente vem conversando. Se você quiser assistir o primeiro episódio sobre se preparar para o desafio, o preparo para o desafio, ele está enfrentando ou está caminhando para a sua utopia, ou para a utopia da sua nação. A ideia de chegar naquele lugar em que definitivamente as coisas encontrarão descanso. É um termo muito conhecido entre americanos e judeus, mas nasce entre os judeus, que eles estão indo para uma terra que mana leite e mel. Os Estados Unidos, como a nova América, o novo mundo, por muito tempo foi chamado também dessa terra que mana leite e mel. Só que diante dos desafios, a gente viu semana passada, e é só isso que eu quero lembrar, que a gente vai ter sempre o choque de realidade, vai ter sempre a falta de tração. A gente se entusiasma e a gente está em busca da utopia, e aí a gente tem os itens 2 e 3 aí, choque de realidade, falta de tração, e aí a gente vai ter que lidar com os custos para vencer esse processo, até encontrar organização mental, física para executar, ganhar experiência, crescer e encontrar a tal da sustentabilidade, chegar na tal da utopia. É nesse processo que Josué está vivendo a conquista da terra de Canaã. Ele está diante do seu alvo e ele está diante dessa utopia do lugar de descanso. Ele carrega sobre os seus ombros esse grande desafio que Josué está enfrentando. Ele vai levar Josué ao processo mental de falar, quando entrarmos e vencermos, nós estamos diante do nosso descanso. Finalmente cumprimos todos os objetivos que a vida deu para o nosso povo. É assim que ele caminha. E, guardadas as proporções, alguns dos seus desafios e dos meus desafios, querendo ou não, conscientemente ou não, nós utilizamos a mesma estrutura mental de pensamento, que quando a gente chegar lá, finalmente, a gente conseguiu. Mas isso a gente trata até o final.
Semana passada nós vimos o preparo dele, não olhar para trás, usar tudo que recebeu e que tiraram dele, ter referenciais e se certificar de que Deus está no processo. E agora ele vai enfrentar o desafio. E para enfrentar o desafio, a primeira coisa que ele ouve é: não fui eu que mandei você para esse desafio, isto é, eu estou com você. É o link aqui do final da semana passada. Deus fala assim para ele: eu estou com você. Certifique-se de que Deus está com você nos seus projetos. E Deus fala para Josué: eu ordenei, eu mandei, eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele vai enfrentar o seu desafio com essa tríplice perspectiva. A perspectiva de que ele precisa ser forte e lutar contra tudo aquilo que possa trazer fraqueza para ele. Ele vai ter que se embutir, se engajar de força. Ele vai ter que ser corajoso diante das situações difíceis. E eu não li todo esse pedaço aí, mas que começa ali a partir do verso 6. É muito evidente que Deus fala assim: você precisa ser fiel. Tudo aquilo que eu ensinei para Moisés e para o povo, agora é importante que você faça do jeito que vocês aprenderam. Se você for fiel e esse povo for fiel, eu vou estar com vocês, eu não vou abandonar vocês. É nessa tríplice perspectiva que ele vai enfrentar o seu desafio: coragem, força e fidelidade. E não é diferente de qualquer desafio nosso. A gente precisa ter coragem para lidar com as coisas, a gente precisa ter força para continuar enfrentando o desafio, e a gente precisa ser fiel aos compromissos que a gente assumiu para fazer aquele desafio acontecer. Só que aí a gente vai ver no capítulo 2, 3, 4 e 5, todo o processo de enfrentar o desafio até que ele chegue diante de Jericó. Como eu falei, a grande batalha conhecida de Josué, uma das mais conhecidas, quando ele derruba as muralhas de Jericó. Então, assim, para enfrentar o desafio, a partir da ideia de que Deus está com ele, é sobre isso que eu gostaria de falar: como enfrentar os desafios a partir dos princípios que a gente pode aprender com Josué, os capítulos 2, 3, 4 e 5. Qual é o seu desafio? Foi a minha pergunta da semana passada, e hoje é a última vez que eu pergunto isso. Qual o seu desafio? Nos seus desafios você vai precisar de força, coragem e fidelidade aos seus propósitos, convicção do que você está fazendo. Sem essas coisas, faltando uma delas, você está manco, porque de repente você não vai conseguir enfrentar. Só que, diante dos desafios, Josué começa a ter atitudes para enfrentar o desafio. É sobre elas que eu gostaria de falar com vocês, pensando nos seus desafios, nos meus desafios. E o primeiro desafio, terminando, Deus fala com ele: eu estou contigo, pode ir, contanto que você faça tudo o que Moisés fez, obedeça tudo o que eu ensinei para Moisés e para o povo, seja forte e corajoso, não desanime. E aí ele entra no capítulo 2, tomando atitudes. E a primeira atitude que a gente vê de Josué, no capítulo 2, é assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, estude. A primeira coisa que Josué faz ao começar a enfrentar o seu desafio é uma pesquisa. É estudar. Puxa, tão óbvio. Mas não é óbvio para pessoas que se aproximam de Deus. E eu preciso te dizer isso. Porque alguns de nós, quando nos aproximamos de Deus, temos a falsa impressão que o fato de que Deus andar conosco nos livra de ter que estudar. Não, Deus está comigo. Deus vai à frente, Deus vai fazer. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é assim o verso bíblico é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Algumas pessoas, quando começam a se aproximar de Deus, têm uma ideia de um Deus mágico, de uma varinha, como se eu segurasse uma varinha e soltasse feitiço, eu acho que é, e pá! A gente mistura ingenuidade com sentimento mágico. Eu ouvi de um amigo
há muito tempo atrás, quando a gente era solteiro, e ele falou assim: eu vou casar, e quando eu casar, eu sei que vai dar tudo certo, porque eu sou filho de Deus, Deus me ama, eu me batizei, eu faço as coisas direito, vai dar certo o meu casamento. Eu confesso que naquela época eu não tinha as categorias de resposta que eu tenho hoje, mas eu desconfiei que ia dar errado. Porque não é suficiente você achar que porque Deus falou que está contigo, que está no projeto, isso te livra do trabalho de pesquisar, de estudar, de entender, de buscar as melhores estratégias. Porque Josué termina o capítulo 1, Deus está comigo, eu preciso ser forte e corajoso, eu não posso desanimar, eu tenho que ter coragem, e Deus está comigo, e eu obedeço o que ele falou que era para obedecer, porque Moisés obedecia, eu obedeço. Então é o seguinte, eu vou para a porta de Jericó, e eu vou falar, saiam, porque Deus... A conquista de Jericó foi tão milagrosa quanto talvez saiam porque Deus. Mas, você precisa ler o capítulo 6. Mas, o fato de Deus estar com você, o fato de Deus abençoar a sua empresa, o fato de que o casamento é algo que Deus preparou para você, o fato da sua empresa, o fato da sua história, as coisas estarem caminhando e você ter uma convicção de que Deus te ama e Deus cuida de você, esses fatos não retiram a verdade de que você precisa examinar a terra. Josué, na sua primeira atitude, ele está com Deus, mas ele vai dar o passo de estudar. E aí o capítulo 3, o capítulo 2 inteiro vai contar como é que foi o processo de estudo e como é que ele monta a estratégia para continuar enfrentando o seu desafio. No capítulo 3, ele abre dando uma nova atitude para ele e para o povo. Ele vai dizer assim: santifiquem-se. Esse termo, santificar-se, ele tem um contexto e uma conotação extremamente religiosa, santidade. E eu demoraria muito aqui para construir todo o conceito de santidade com a gente aqui. Mas eu queria que você viesse junto comigo na ideia básica do que significa ser santo. A ideia básica da santidade é a ideia da separação, é a ideia de ser separado para. Em toda a Bíblia, o conceito de santidade, por vezes, se afasta um pouco do conceito de santidade que talvez você esteja acostumado popularmente a ouvir. Porque quando a gente fala assim, fulano é um santo, ou a gente está falando de uma pessoa muito boa acima da média, ou a gente está ironizando. Certo? Fulano é um santo. Ou ele é muito acima da média, Madre Teresa de Calcutá, ou a gente está falando, sei, porque a gente foi construindo popularmente na nossa cultura que santo é uma utopia. Santo é uma utopia. A santidade é uma utopia, porque a pessoa, para ser santa, ou ela é muito acima da média, ou ela é hipócrita, porque aí ela fica se mantendo numa feição, numa roupa, num estilo de que é uma pessoa acima da média, mas atrás da máscara, atrás, nos bastidores, ela é imperfeita, ela tem falhas, ela não consegue manter aquele padrão que ela tenta apresentar para as pessoas. Porque a gente relacionou santidade com perfeição. E a culpa não é só de nós que popularmente aprendemos isso. A culpa talvez são de algumas pessoas que falam sobre o assunto e também posicionaram a santidade como perfeição. Como se santidade fosse só o processo do separar-se, o afastamento, mas em todo o texto, e aqui também, a santidade ela nunca é somente uma santidade de afastamento, ela é uma santidade de razão, de motivação, santidade para.
O que o texto vai dizer para eles é assim, Deus vai dar a vitória para a gente precisa estar preparado para isso. A ideia aqui é que eles precisavam concentração máxima na missão, eles precisavam manter o foco. Eles precisavam entender que eles precisavam manter forte concentração em tudo que viria pela frente. Essa ponte que você está vendo aqui, ela é considerada pelo turismo mundial a ponte suspensa de Hussain, no norte do Paquistão, a ponte mais perigosa do mundo. E quem usa essa ponte? Algumas pessoas de vilas mais pobres que moram do lado de cá desse rio, e são 1.200 metros de travessia, e alguns turistas aventureiros, se você for fazer uma viagem para o Paquistão, bata uma foto, marque aí a gente e manda para a gente ver essa foto. Só alguns turistas muito aventureiros têm coragem de andar sobre essa ponte, porque, primeiro, muitas das madeiras já caíram, outras podem cair na hora que você tentar passar, e é desigual a forma de andar. Um quilômetro, 120 metros, um vale de muito vento, e que às vezes o rio começa a passar de uma forma mais intensa. Então, assim, a chance de dar errado a travessia dessa ponte é muito grande. Então, eu acho que diante de um grande desafio, nós estamos diante de uma ponte como essa. Eita, apertei tudo aqui? Me ajuda a passar aí. A gente ou está plenamente concentrado no que a gente está fazendo, ou a gente está separado para, santificado para, separado para cumprir a missão que a gente está fazendo, ou a gente não chega do outro lado. E aí vale os dois aspectos do que significa essa santidade nesse texto. Tem um autor que ele diz ele é ligado à área da música clássica, me foge o nome dele agora, e ele fala assim: se você quer liderar uma orquestra, se você quer reger uma orquestra, a primeira coisa que você precisa fazer é tapar os ouvidos para os aplausos. O que ele está dizendo? Se as coisas estão dando muito certo e as pessoas estão te aplaudindo e as coisas estão caminhando bem na sua possibilidade de reger uma orquestra, e o teatro inteiro começou a aplaudir, o maestro, ou ele está extremamente concentrado na partitura, para conseguir manter regendo cada instrumento, porque são diversos instrumentos que ele precisa manter ao mesmo tempo, entendendo o tempo aqui dos instrumentos de percussão, dos de sopro, dos de corda, ou ele vai diante dos aplausos, se achar muito bom e se perder. Santifique-se, separe esse tempo da regência para se concentrar na partitura, esteja separado para isso, esqueça os aplausos. Manter o foco passa pelo aspecto positivo de não ligar para os elogios, mas passa pelos aspectos negativos de não ser levado pelas fraquezas. E aí talvez a ponte é o melhor cenário para a gente pensar nisso. Se bater um vento forte e eu estou já no meio da ponte, 500 metros para lá, 600 para frente, eu não tenho mais o que fazer. Ou eu me concentro para dar certo, ou vai dar errado. Diante das circunstâncias que podem me gerar fraqueza e sentimento de derrota ou frustração, a minha mente começa a trabalhar contra, ou eu estou separado para aquela missão e mantenho o foco, ou eu vou sucumbir diante do desafio. O texto ele continua, e no capítulo 4, quando eles começam a atravessar, tudo isso o desafio já começou. Eles estudaram o desafio, eles examinaram, pesquisaram, pensaram seriamente como é que eles iam fazer, entenderam as dificuldades. Josué chama todo mundo e fala: agora é hora de seriedade, agora é hora de santidade, agora é hora de se concentrar, agora é hora da gente levar a sério, concentração absoluta. Não se deixem levar pelas coisas boas, não se deixem levar pelas fraquezas. Objetivo, foco. Aí eles estão indo e não conquistaram nada ainda. Só que quando eles passam pelo Rio Jordão, que eu falei que eles estavam do lado de cá do Rio Jordão e iriam para o lado de lá para chegar a Jericó, quando eles atravessam o Rio Jordão,
a pés enxutos, o rio seca e eles atravessam. Josué pede que eles peguem 12 pedras no leito do rio e, ao atravessar o rio, montassem um altar com essas 12 pedras, e aquelas 12 pedras ficou ali como uma escultura. E no verso 7 diz assim: essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E quando seus filhos perguntarem, por que temos essa estrutura de 12 pedras? E aí vocês vão contar para eles que a gente venceu. Puxa, mas eles ainda não conquistaram nem a primeira cidade. Mas quando você enfrentar os seus desafios, estude, mantenha o foco e celebre as pequenas conquistas. Celebre os pequenos passos. Se alguém de Jericó estivesse olhando essa cena, falaria assim: como é possível eles comemorarem, celebrarem antes de qualquer coisa ter acontecido? Porque o fato deles terem chegado do lado de cá do rio, o fato deles terem conseguido atravessar o rio em segurança, o fato deles estarem diante das muralhas de Jericó, só isso para Josué já era motivo de fazer um memorial, de celebrar. Celebre as pequenas conquistas. Eu acho que a gente poderia acrescentar aqui o fato de que quando a gente entra diante de um desafio, a gente precisa aprender a sorrir, a dar risada, a enfrentar as coisas com um sentimento um pouco mais bem-humorado diante da situação. Até aqui, por incrível que pareça, não é uma estrutura de reflexão rígida que eu estou tentando amarrar. Mas eu preciso dizer o mesmo que eu disse semana passada. Até aqui, se você, na sua empresa, homem ou mulher, garoto ou garota, se você fosse chamado a preparar um material para o seu time, para falar assim, enfrente o desafio, você poderia chegar às mesmas conclusões que a gente chegou aqui hoje, com outro autor, com a sua própria experiência, com algumas outras coisas. Você poderia chegar lá na sua empresa, na sua escola, na sua família e falar assim: ó, diante dos nossos desafios, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa pensar bem, estratégias para vencer, manter o nosso foco, e vamos aprender diante dos desafios a celebrar as pequenas coisas até que a gente vença o desafio maior. Até aqui, a gente chegaria a essa conclusão em qualquer campo do saber: corporativo, escola, família, filosofia, ciência. Só que o capítulo 5, ele tem uma informação assim, extremamente, de novo, que traz um elemento muito diferente daquilo que talvez fosse a expectativa do próprio Josué. E eu confesso para vocês que eu não me lembrava desse elemento. Apesar de já ter passado pela Bíblia algumas vezes na minha vida, desde a minha infância, eu confesso que eu não lembrava desse trecho. E esse trecho tem me chamado a atenção há mais de 2 semanas, quando a gente decidiu estruturar a série em cima desses capítulos de Josué. E a informação é extremamente constrangedora para Josué. Estando Josué já perto de Jericó, já celebrou, já estudou, já fez tudo, e ele está chegando agora é para valer. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? A resposta é maravilhosamente constrangedora. Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo nesse texto, porque eu confesso que eu tive que ficar muito tempo olhando para ele, tentando olhar outros autores,
para dialogar com esse texto, o que esse texto está dizendo para um homem que ele fala, Deus está com ele, e ele vai vencer porque Deus está com ele. Aí ele começa a tomar atitudes para vencer o seu desafio, então ele passa a examinar o seu desafio. E aí depois ele fala para o povo, vamos ter foco, a gente precisa estar separado para, santificado para. E aí ele fala depois, vamos celebrar isso aqui, que a gente atravessou o rio. E aí quando ele chega diante de tudo aquilo que talvez o que ele esperava ouvir é assim, eu estou do seu lado, porque eu estou contigo, e eu não vou te deixar. E eu falei lá no capítulo 1 que a gente estava junto, e agora a gente vai destruir os nossos inimigos. O Josué pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra. E talvez você está se perguntando, porque esse texto aqui é importante, a gente olhar um tempo para ele. Quem é esse cara? Bom, aqui é um daqueles textos em que a gente está diante do encontro do natural com o sobrenatural nas Escrituras. Nós estamos diante da possibilidade de um homem que parece que teve um encontro pessoal com o que talvez a gente poderia chamar de anjo. Alguém que viu um ser sobrenatural, vestido com armaduras e empunhando uma espada. Alguns autores dizem que esse é o encontro de Josué com Jesus. Eu confesso que eu não iria tão longe assim. Ainda que possa ser. Só que esse homem é um homem diferente. Esse homem tem a espada, esse homem está preparado, esse homem está plenamente ali, um grande guerreiro, e Josué percebe isso, e Josué sabe que ele está um encontro diferente de todos os que ele já teve, e esse encontro é o último encontro decisivo para a sua batalha, e ele pergunta, você é meu amigo ou meu inimigo? E ele fala, nem uma coisa, nem outra, eu sou comandante do exército do Senhor. Estude, mantenha o foco, celebre, mas o que é mais importante diante dos seus desafios é quem você vai se tornar. É quem você vai se tornar. Porque o que está acontecendo aqui é que tipo de guerreiro que Josué vai ser diante da vitória. Que tipo de vitorioso Josué será? Porque Josué está diante da possibilidade da grande vitória do seu maior desafio, e ele vai vencer. E Josué agora, ele pode se achar, a partir da sua vitória, plenamente capaz de enfrentar qualquer outro desafio. E isso faz dele um guerreiro autoconfiante. Só que ele está diante do fato de que ele precisa lidar com quem está acima dele, o chefe do exército. É como se assim, o chefe do exército chegou, e você, general do exército do Senhor, está do meu lado, e ele fala, não. Está do lado do inimigo? Não também. Eu sei que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo aqui, mas eu vou tentar usar um outro argumento, depois eu volto aqui para você tentar vir junto comigo nessa reflexão. Eu confesso que de uns anos para cá eu tenho tido dificuldade com orações do tipo assim, Senhor, me deixa passar naquele concurso público. Senhor, me deixa fechar aquele negócio. Senhor, me deixa conquistar aquela menina. Senhor, me deixa vencer nessa área da minha vida. Vamos no concurso público. Tem lá 10 vagas. E tem lá 5.000 pessoas concorrendo para aquelas 10 vagas. Qual é a minha dúvida? E aqui eu estou confessando para vocês. Por que que Deus abençoou fulano porque ele orou e ele fala assim, graças a Deus eu passei? Quem não passou e orou? Graças a Deus eu fechei o negócio e ganhei a concorrência daquela outra empresa. E se naquela empresa tivesse alguém que orou? Para dar um outro exemplo que para os homens, principalmente que gostam de futebol, vai ser mais fácil ainda, é igual Bahia e Vitória.
na Bahia. Por que que um ganha e o outro não? Recorrendo a diversos santos da Bahia. Ia dar sempre empate. Eu confesso que esse texto me acalmou e me trouxe um pouco de resposta dessa dúvida que eu tenho carregado nos últimos anos. Por que eu? Por que Deus tem que me abençoar? Por que Ele tem alguma obrigação de fazer algo por mim, sendo que tem pessoas na situação tão parecida comigo, precisando tanto quanto eu? Por que eu e não os outros? Por que os outros e não eu? Porque diante dos desafios, parece que esse texto me ensina que o que Deus está formando em mim e você é quem nós somos e não o que nós conquistamos. Porque se nós conquistarmos, graças a Deus. Porque Deus tinha um plano, como tinha para Josué. O fato do anjo dizer assim, eu não sou nem do teu time, nem do outro time, não quer dizer que Deus não continuava com Josué para lhe dar vitória. Porque Deus, naquela situação, tinha vitória para ele. Mas o que está em jogo aqui é que os que vão perder não são exatamente frutos somente do ódio de Deus, porque esses povos que vão perder espaço. Em outros textos mais para frente, a gente vai aprender que Deus, havendo da parte desses aqui a possibilidade de uma nova vida, uma nova mudança, Deus os ama. Deus quer ter um relacionamento com eles, porque a proposta dessa última vitória para entrar na terra é que eles entrassem na terra para ser bênção para todas as famílias da terra. Ou ele ia se tornar um vencedor exclusivista, do tipo, entramos e agora nós somos o povo de Deus e agora Deus só pensa na gente e os nossos inimigos serão destruídos. Ou eles entendem que Deus não está desse lado da batalha, mesmo perdendo, mesmo gente morrendo, mesmo havendo dificuldades, Deus ama todos os povos e gostaria que Josué e esse povo, depois de entrar, entendesse que Deus não está de um lado ou do outro. Deus ama e quer que esse Israel fosse bênção para todos os outros. Estude, mantenha o foco, celebre, mas quem você está se tornando ao final dos seus desafios? Como se ninguém valesse nada e como se só você fosse alguma coisa, porque Deus está contigo. Deus está contigo e pode ter te ajudado, e graças a Deus, e eu acho que você deve ser grato a Deus diante das suas conquistas, mas isso agora me dá mais paz para pedir, Senhor, me abençoa nisso, porque se Deus quiser, Ele vai me abençoar, mas ao me abençoar não quer dizer que o outro é um problema, porque Deus não está nem no meu time, nem no outro time, Deus está no time de ser bênção para todas as nações e todas as pessoas. Os seus desafios estão formando a sua identidade, as derrotas e as vitórias estão formando a sua identidade, e que a sua identidade seja da compreensão de que o que Deus está fazendo na sua vida não é só por causa de você, mas é para que você seja bênção, inclusive para os que foram derrotados pela sua vitória. A gente chega ao final dessa série, semana que vem a gente já vai começar uma outra série. Eu queria novamente terminar com vocês aqui no mais forte. Por que que Josué é, nessa circunstância, o mais forte? Por que que ele enfrenta os desafios ao lado do mais forte? Por que que ser o mais forte, ou estar mais forte do que os outros, faz toda a diferença na vida dele? Porque ele aprendeu essas lições. Primeiro, a primeira lição que ele aprendeu é que ele é Josué e não Oséias. Aí você tem que assistir semana passada. E a segunda lição que ele aprendeu diante do seu desafio é que Deus é um Deus de amor e graça, um Deus que não é só do time dele, é um Deus que vai fazer ele vencer um desafio, mas isso não o torna melhor que ninguém e ele precisa entender o seu papel de bênção para os outros. Só que eu preciso te dizer, na leitura completa do texto, que para esse povo ainda restará um desafio, porque Josué entendeu, só que o povo parece que não entendeu, e o povo entrou na terra de forma exclusivista, e eles brigam por aquela terra de forma exclusivista até hoje. Ainda estão em busca de uma utopia. Ainda há uma busca utópica. O texto ele vai dizer que o Josué não deu descanso
a entrada nesse lugar não trouxe o que eles esperavam. A conquista lá na empresa, a entrada numa nova vida, num novo trabalho, essas coisas que a gente cria um plano idealizado e utópico, assim como para eles, não serão o porto final. Senão Deus não teria falado a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Eu queria terminar com você aqui. A carta aos Hebreus, 1.200 anos depois do texto de Josué, está interpretando e olhando para a situação de Josué e falando, olha, Josué conquistou a terra, mas ao conquistar a terra, ele não ofereceu a resposta utópica que eles esperavam, o descanso. A gente luta até hoje. É um texto escrito para hebreus, para judeus. Hebreus capítulo 4. E ele vai dizer assim, ainda resta uma expectativa de um descanso sabático para o povo de Deus. A gente ainda não chegou lá. E ele vai dizer, portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou os céus, lá eu disse que eu não posso garantir, não fecharia a questão se Josué, ao se encontrar com o grande guerreiro do exército de Deus, se encontrou com Jesus. Mas aqui nesse texto eu posso garantir que Josué e Jesus estão dialogando. Porque o autor aos Hebreus está dizendo assim, nós nos encontramos com o definitivo Josué. Nós nos encontramos com o principal sacerdote, a principal pessoa que intermedia a relação de Deus e dos homens. Nós já estivemos diante de Josué e diante da terra, e esse Josué nos levou para a terra, mas isso não cumpriu a nossa utopia. Só que nós hoje estamos diante do Josué, do Jesus, o Filho de Deus, que vai cumprir, porque a gente precisa se apegar com firmeza a tudo isso que a gente está vendo. Olha aqui a tal da fidelidade pedida lá atrás. Essa imagem aqui é uma série de fotografias do Michael Belk. Ele diz que em um dado momento da sua carreira, perceba como é importante quem a gente se torna. Michael Belk é um fotógrafo famosíssimo na Europa, e ele disse que ele ganhou muito dinheiro com a sua carreira de fotógrafo, e num dado momento é como se ele tivesse ouvido uma pergunta, o que está adiantando você ganhar todo esse dinheiro se você não encontrou ainda um propósito, uma maneira de fazer o bem, fazer a diferença na vida das pessoas por meio da sua profissão? E o Michael Belk, com esse encontro com o soldado da espada, óbvio que ele não fala que encontrou pessoalmente, mas ele disse que claramente, como se ouvisse na sua mente, eu preciso fazer alguma coisa com tudo que eu ganhei, com tudo que eu sou e com tudo que eu represento para a fotografia. E ele decidiu ir para a Itália, contratar um modelo, que é esse rapaz aqui, que para ele se pareceria com Jesus, e ele, se você quiser entrar lá, com o meu inglês californiano, Journey with the Messiah. Jornada com o Messias. Mas é em inglês que você vai achar asfotos.org. Que você vai achar as fotos. Ele fez diversas fotos de Jesus agindo hoje. Como seria Jesus hoje? E essa foto, ela representa o texto bíblico que diz assim, desse Josué, desse Jesus que é o mais forte. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso. E na cabeça do Belk, como um fotógrafo contemporâneo, ele pega um executivo, cheio de conta para pagar e negócio para fechar, e literalmente, Jesus fala assim para ele, deita no meu colo e descansa.
visto que temos um grande sacerdote, aquele que intermedia entre nós e Deus, Jesus, o Filho de Deus, tenhamos confiança em descansar nele. E ele é um tipo de sacerdote que não é um tipo de sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação ou de prova, mas sem pecado. Josué entendeu isso, talvez o povo não entendeu. E talvez por isso que nesse momento eu não posso dizer que nós nos parecemos com Josué, nós nos parecemos mais com o povo. O povo que percebe as suas vitórias de desafio somente como um benefício próprio, não consegue perceber o que está acontecendo de mais amplo, como Josué percebeu ao encontro com aquele soldado, como Michael Bell que percebeu da sua própria vida. Espera aí, eu sou um fotógrafo que ganha em euro, ganho muito dinheiro, e eu ainda não fiz nada pensando no bem da humanidade, só em mim. E ele entende que ele precisa retratar Jesus numa série de fotos, para levar a mensagem de Jesus através do seu trabalho. Nesse momento, Josué e Michael Belk, e eu convido eu e você a nos unirmos àquele que nos faz mais fortes. E aí essa informação é fundamental. Nós precisamos lidar com o fato de que a gente precisa ter firmeza e integridade e fidelidade. Mas no verso seguinte, o texto diz assim: esse Jesus, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe quem somos. E aqui eu acho que tem uma diferença fundamental entre o Josué de lá e o Jesus aqui. O Josué de lá, ele precisava ser extremamente fiel à aliança. O Jesus daqui é extremamente fiel à aliança. E quando ele percebe que nós não somos extremamente fiéis à aliança, ele entra com seu amor e graça para lidar com as nossas fraquezas, para mexer com a gente, para mudar a gente, não para deixar a gente do jeito que a gente sempre foi, mas ele tem uma compreensão diferente, ele olha para a gente diferente, ele olha para a gente com um olhar especial, porque ele sabe o que a gente está passando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe a dor que você está enfrentando no seu desafio. Você não precisa achar que você está sozinho. Você não depende somente da sua força, você não depende somente das suas estratégias, você não depende somente dos seus estudos, você não depende somente daquilo que você está fazendo, da sua fidelidade, da sua santidade. Tudo isso é importante, mas o texto diz assim: esse Jesus, diferente do outro Josué, ele conhece as nossas fraquezas e ele já enfrentou tudo o que a gente enfrenta e ele sabe o que a gente está passando. Você pode estar vivendo no seu desafio um momento de fraqueza, mas saiba que você precisa estudar, manter o foco, celebrar, e depende daquilo que você está se tornando. Mas tem um negócio acontecendo aqui: o grande general, o grande cara que está junto com você no desafio, ele sabe das suas fraquezas e ele vai com você até o final. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu queria que você entendesse que a gente chega ao final dessa série Stronger e você tem o seu desafio. E eu acho que se você assistir de novo as duas reflexões, você vai ter algumas coisas que vão te ajudar em cada desafio. Mas eu confesso também, como disse, talvez você reconheça essas mesmas coisas longe daqui, longe desse texto. Informações importantes. O Senhor é a salvação, Josué entendeu isso. Josué entendeu que ele estava diante de um desafio a ser vencido, mas não era uma questão de quem é mais ou quem é menos, e ele deveria ser bênção. E ele entendeu que está sendo forjado uma pessoa. Deus está forjando você uma pessoa a partir dos seus desafios. E tenha tranquilidade para se achegar ao trono da graça. Você não chega somente com as suas forças, com o seu melhor. Você chega também com as suas fraquezas, para que Deus te ajude no momento de necessidade. Quando você entender isso,
qualquer desafio, vitória ou derrota, você está diante daquele que você pode deitar ao colo e entender que Ele está lutando as suas guerras, Ele está batalhando as suas batalhas, Ele está junto com você, Ele está preparando as coisas. A sua vitória não é fruto das suas armas, a sua vitória é fruto de um Deus de graça que está cuidando de você. Deus te abençoe.